Já sabe o time que nós vamos falar agora, né? Olha o sorriso dele! Atropelando na Libertadores, é hora do Vascão da Gama! Aqui no Expediente Futebol, Álvaro Loureiro, diretamente do CT de treinamento do Vasco. É isso? Onde você está, Álvaro Loureiro? Seja bem-vindo ao programa. Olá, João, muito boa noite para você, para os amigos aí da mesa. É isso, estou aqui no CT de Vargem Pequena, né, onde o Vasco treinou na tarde desta sexta-feira, se reapresentou depois da ótima apresentação contra o Jorge Wilstermann, 4-0 em São Januário, pelo primeiro confronto aí da terceira fase da Copa Libertadores da América, confronto que vale uma vaga na fase de grupos, né, do principal torneio sul-americano de clubes, né? Algumas notas sobre o treino de hoje aqui no CT de Vargem Pequena. Só participaram do treinamento no campo os reservas, né, e aqueles jogadores que não atuaram os 90 minutos contra o Jorge Wilstermann. Os titulares ficaram na parte interna fazendo aquele trabalho regenerativo. Uma notícia que poderia ser preocupante para o torcedor do Vasco é que o Rildo, né, jogador que tem entrado muito bem na equipe, tomou uma pancada, caiu, ficou no chão reclamando de dores ali na região do tornozelo, mas logo se levantou e voltou para o treino normalmente, nenhum problema com o Rildo aparentemente. Outras duas notas que chamaram a atenção sobre essa atividade, esse coletivo dos reservas contra o time juniores do Vasco. Presenças do Giovanni Augusto, né, o último reforço apresentado para essa temporada, com os companheiros, e também do zagueiro Eraso, ele que formou a dupla titular com o Ricardo nos dois primeiros jogos da Libertadores, acabou sofrendo, né, levando o cartão vermelho depois de uma cotovelada no adversário no segundo jogo contra a Universidade de Concepción, suspenso, ficou fora desse primeiro jogo contra o Jorge Wilstermann e hoje treinou normalmente aqui no campo. Fica a dúvida para saber se o Eraso vai recuperar a posição dele de titular no time do Vasco. Logo depois desse treinamento, o volante Wellington, outro titular do time vascaíno, outro titular do técnico Zé Ricardo, falou aqui com os jornalistas em entrevista coletiva. Vamos acompanhar agora as palavras do volante vascaíno. Giovanni é um jogador clássico, meia, né? É um jogador que tem esse último passe para achar o atacante, achar os beiradas de canto também, para fazer o gol. Acredito que ele está se adaptando o mais rápido possível para estar apto a jogar. Em questão à fase de grupos, eu prefiro não falar, porque ainda tem 90 minutos muito importantes. É um jogo muito difícil na altitude, onde acredito eu que eles vão fazer como fizeram no segundo tempo, colocar bastante jogadores no ataque para não voltar e ter a possibilidade de um contra-ataque contra a gente. Então, acredito que ainda não tem nada definido. Acho que a gente tem que ter humildade e sabedoria para ir lá e fazer um bom jogo. Wellington, para vocês, como é que é ter uma vantagem tão grande como essa, né? Para o jogador, traz uma certa preocupação também de não cair numa zona de conforto? Não existe, né, na verdade, zona de conforto quando você está em campo, né? Acho que se você for 50% do que você está acostumado a fazer, o adversário passa por cima, e futebol você sabe como é que é, né? Não é porque você tem uma vantagem boa que você já está garantido na próxima fase. Eu acho que tem que ter humildade, como eu falei, ter a sabedoria e ir lá para ganhar o jogo também. Antes do início da temporada, né, muitas dúvidas pairavam sobre o Vasco. Tinha um momento político turbulento, decisões logo de cara, né, no começo da temporada, e vocês começaram arrebentando. Vocês esperavam esse início tão bom? Olha, nós nos preparamos para fazer o melhor, né? Claro que o que acontece dentro de campo nem sempre é aquilo que você espera, né? Ou o que você acha que vai acontecer. Eu acho que se você entra no campo sempre procurando fazer o seu melhor, aí as coisas acontecem naturalmente, é o que tem acontecido com a gente, né? Eu acho que esse comprometimento de defender, esse comprometimento de atacar, servir o melhor, quem tiver melhor colocado, na verdade, para fazer o gol, acho que isso que é o mais importante. Casa, né? Tá aí o Wellington, jogador importante. O Edmundo, Vasco não tá sentindo falta de Anderson Martins, Nenê, Matheus Vital? Tem que levar em consideração os adversários, não são grandes coisas, mas o futebol apresentado pelo Vasco é excelente. E me impressionou muito, João, na quarta-feira, fiquei muito impressionado. O João Venturi, que foi quem fez o jogo com a gente, fez uma entrevista rápida com o Zé Ricardo antes do jogo. O Zé Ricardo deu
o script todo que ia acontecer do time adversário. Mostrou muito conhecimento. Preparado, né? Sobre o Jorge Wilstermann. Foi exatamente o que aconteceu e o Vasco, sabendo como jogava o adversário, criou várias oportunidades, fez 2-0. Voltou para o segundo tempo e o Álvaro Penha, técnico do Jorge Wilstermann, fez uma substituição, mudou a característica do time, aí o Jorge Wilstermann criou oportunidades, podia ter diminuído, e aí voltou o Zé Ricardo a trabalhar, fez substituições, mudou o Vasco, anulou as principais jogadas do adversário, construiu uma vitória maravilhosa que dá uma tranquilidade para jogar lá na altitude. Fiquei muito impressionado com o Henrique, Paulão e Ricardo, né, o sistema defensivo. Pikachu foi à frente, fez gol e é o artilheiro do Vasco. Fiquei muito impressionado. Fiquei muito impressionado com o sistema defensivo do Vasco, que funcionou muito bem. Que trabalho do Zé Ricardo, hein? Zé Ricardo, o ano passado, nesse Visão Fox especial Libertadores, entrevistando os técnicos, o ano passado, antes da Libertadores, isso foi 2 semanas antes da Libertadores, falando com todos os técnicos, o único que falava assim, é assim, 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 assado, o outro time é assim, 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 assado, o outro é assim, 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 assado, é o Zé Ricardo. Detalhezinho por Desde detalhezinho. o ano passado já. E esse ano a mesma coisa. Ele detalhou o Concepción e detalhou o Wilstermann. Conversando com o Mano Menezes ontem, o Mano Menezes veio com um calhamaço com todos os times base e sistema tático de todos os times da Libertadores também. Mas o Zé Ricardo é muito detalhista, muito cuidadoso muito bom. Com os adversários. E assim, eu falava no passado, assim, o Zé Ricardo era a primeira experiência dele como técnico na história do Flamengo, no Flamengo. E ele foi bem no Flamengo. Mas no final tem uma pressão, tem um momento que para técnico mais experiente o cara sofre. Uma sequência de Imagina o cara que está na primeira experiência dele. Mas ele é muito bom técnico. E eu tenho a impressão, esquecendo a rivalidade, é claro, só fazendo uma análise dentro do contexto, o que o Zé Ricardo viveu no Flamengo, saindo de técnico do Júnior para o técnico do profissional, encarando um grupo com jogadores rodados, experientes, pegou pela frente Guerreiro, Diego, jogou Libertadores da América, enfrentou um campeonato brasileiro. Tudo isso está ajudando muito agora no Vasco. O Zé Ricardo, que é jovem, que está iniciando, ele já tem uma enorme experiência, um aprendizado muito grande, que agora no Vasco, ainda iniciando a carreira, ele está conseguindo mostrar ainda mais a capacidade que ele tem. Por exemplo, Libertadores não é mais novidade para ele. Ele conhece como é que é isso aí. Isso mostra o tamanho do treinador que ele é. Sem dúvida. Porque alguns grandes treinadores às vezes fracassam, não foi o caso do Zé, com elencos melhores. É verdade. Tá na história você pode aqui lembrar várias situações dessas. Mas são poucos que conseguem fazer sucesso com elencos razoáveis. Verdade. O elenco do Vasco é um elenco razoável, não tem assim, qual é a grande estrela? Não tem. E esses garotos vão virar estrelas, eu não tenho dúvida, essa molecada joga muito, mas assim, ele está fazendo um grande trabalho com um elenco que não se compara, por exemplo, ao elenco do Flamengo, do Cruzeiro, do São Paulo. Você quer ver um cara que elogiava muito o Zé Ricardo? Do Grêmio. Quando estava no Flamengo, era um dos maiores fãs dele, publicamente inclusive, tá falando lá no Flamengo agora, Diego. Domingo tem Flamengo e Boa Vista, entrevista ao vivo no Expediente Futebol. A coletiva lá no Ninho do Urubu. Boa noite, Diego. Bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Manda aí, Cícero. Se você falasse a respeito dessa final, eu esperava um clássico que está acontecendo no Flamengo contra o Boa Vista, condições iguais, né? Dessa vez não tem qualidade de embate. Queria que você falasse do que você projeta nesse jogo, como deve vir o Boa Vista e como é jogar lá em Cariacica. Bom, primeiramente, mais uma vez, boa noite, parabéns a todos vocês aí pelo dia do repórter aí, parabéns pelo trabalho e profissionalismo. Em relação ao jogo, sem dúvida nenhuma que é uma final, um jogo difícil, nenhuma equipe chega por acaso até essa fase do campeonato, então nós esperamos um jogo duro, um jogo complicado, mas obviamente estamos preparados, sabemos da nossa responsabilidade e vamos com tudo para conseguir esse primeiro título aí da temporada. Jogar lá em Cariacica é sempre muito bom, muito agradável, somos sempre bem recebidos lá.
o estádio em boas condições, enfim. Então, mais uma vez, temos ótimas recordações de lá, então